Meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando, a alegria de estarmos juntos nesta manhã de domingo, vivenciando as maravilhas de Deus e, após termos escutado a palavra de Deus, que deve ser para cada um de nós fortalecimento, reflexão e nos ajudará também na nossa caminhada, na nossa convicção de filhos e filhas de Deus. Então, cada vez que nós nos colocamos diante e na presença do Senhor nosso Deus, e quando assim escutamos a sua palavra, nos faz compreender e entender que precisamos a cada dia sermos melhores. Ou seja, a cada dia estar atentos àquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Não é que Jesus peça de nós coisas extraordinárias, coisas que sejam impossíveis a nós. Não, são coisas que são acessíveis a todos e a cada um de nós. Aquilo que nos fala a liturgia que nós acabamos de escutar, aonde nas leituras nos faz compreender, já na primeira leitura do livro da sabedoria, que não há outro Deus além daquele a qual nós servimos, além daquele a qual nós amamos, e aquele que cuida de todos e cada um de nós, desde o princípio, desde o início da obra criadora ou da criação. Deus já existia e foi a partir de Deus que tudo foi criado, que tudo começou a existir. E Deus foi agindo na sua obra criadora, na criação, e Deus foi fazendo as coisas diante de tudo aquilo que existe, inclusive a cada um de nós, seus filhos amados. E é dado esta criação de Deus e o seu domínio sobre ela, que vai passando os tempos, e Deus continua o mesmo, seja do passado, seja o hoje de nossas vidas, ou seja, o Deus do futuro. Nós passamos, as gerações se passam, mas o Deus continua o mesmo. E mais ainda, se manifestando, se revelando à humanidade e a todos e cada um de nós, através do seu Filho Jesus, dando o exemplo do seu amor, da sua presença constante em nós, através de seu Filho Jesus. E já a segunda leitura vem falar que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que age em socorro, que vem ao nosso encontro, que vem ao encontro das nossas fraquezas, nos fortalecendo, nos revigorando, nos ajudando, dando a nós forças, dando a nós ânimo, dando a nós fé para perseverarmos, para sermos perseverantes na fé e na caminhada, pois sabemos que são vários os ventos contrários, que são vários outros convites, que muitas vezes nos faz afastar de Deus. Mas tudo aquilo que vem ao nosso encontro, que vai nos prejudicar, que vai nos afastar de Deus, automaticamente devemos afastar-nos, porque não é bom para nós, não é bom para a nossa vida e a nossa caminhada cristã. E é o Espírito de Deus agindo em nós que virá ao nosso socorro, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir,
se não for pela ação do Espírito de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Este Espírito que age em nós, esse Espírito que nos renova, que nos revigora, a nós e também toda a igreja. E sabemos que é pelo Espírito Santo de Deus que faz com que esta igreja, a qual nós pertencemos, nós fazemos parte, ela continue anunciando, continue realizando a sua missão, aquilo que o Senhor deseja e espera dela, semear a sua palavra, semear o bem a toda a humanidade. E assim a página do Evangelho, Jesus mais uma vez fala em parábolas. Como tantas vezes ele falou, parábolas são meios que Jesus encontrava usando formas acessíveis à compreensão do povo. Como muitas vezes Jesus se encontrava em regiões do campo, em região rural, então ele procurava dar exemplo daquilo que era próprio do campo, daquilo que era próprio do convívio daquelas pessoas mais simples. E aí Jesus, ao abordar, ao falar sobre o reino dos céus, Jesus, ele apresenta a figura de um homem que saiu para semear no seu campo o trigo. Ele fez aquilo que todo agricultor faz, semeia a semente na terra. Então, pronto, a terra em si ela se prepara, né, para que a semente possa germinar, possa nascer, possa crescer e dar frutos. Mas não foi só o trigo semeado. Veio o inimigo e semeou ali também o joio. Nasceu, cresceram os dois juntos. E o homem então perguntou: o que vou fazer? Quem trabalha no campo sabe, quando planta uma lavoura, então tem que ter os cuidados para limpar, para tirar o mato, para que possa ficar somente o legume. Mas, dado o trigo e o joio, não poderiam separá-los, pois se arrancasse o joio, também o trigo ia junto. Então, deixe crescer. No tempo oportuno, irá separar o joio do trigo. E assim aconteceu, cresceram os dois juntos. E depois, no tempo da colheita, então, aquilo que não presta, o joio, foi cortado e jogado fora. E então, se colheu o trigo. E depois, da explicação, os discípulos pedem ao Senhor que desse a ele uma explicação daquilo que de fato ele explicou sobre o semeador. E disse que o trigo, a semente boa, o joio, o inimigo, né? E dá toda a explicação, né, daquilo que ele falou, né? O campo é o mundo, e assim o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. Para dizer para nós, aplicando para nós em nossa vida,
em nossa caminhada, que existe hoje o bem e o mal. Não existe só pessoas boas. Existem pessoas boas e pessoas más. Mas vamos destruir a maldade do mundo e ficar só as pessoas boas? Não. Ruins e boas estão juntos. Mas chegará o momento no fim dos tempos que haverá separação das pessoas boas e das pessoas más. As pessoas boas irão junto de Deus, pois foram aquelas que fizeram a vontade do Pai, a vontade de Jesus, e as pessoas más irão para o castigo eterno pelo o mal que praticaram, o mal que fizeram. Então, no fundo, Jesus quis dizer com esta parábola isto, né? Que no decorrer da caminhada existe a semente boa, que são todos aqueles que ouvem a sua palavra, e o maligno, o mal, o inimigo, que deseja atrapalhar, que deseja dificultar a vida daqueles que vivem o caminho de Deus. E depois fala em uma outra parábola que vai falar sobre o reino dos céus, que é como uma semente de mostarda, uma semente tão pequena, mas quando assim ela nasce e cresce, torna-se uma grande árvore, em que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Então, somos pequenos, mas em Deus nos tornaremos grandes. Deus, com seu amor, nos resgata. Por isso que, diante da nossa vida, da nossa caminhada, que sejamos pequenos, humildes, simples, para que assim a bondade e a ação de Deus ela possa acontecer na vida de cada um de nós. E por último, ele vem falar sobre o fermento, né? Que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Então, o fermento que faz com que, colocado na massa, que possa crescer e possa tornar-se saudável, né, fazendo assim o seu efeito sobre a massa, né? E logo percebemos aquilo que é colocado com o fermento e sem o fermento, né? Então o fermento dará uma resposta positiva sobre a massa, e assim também o Senhor dará um sentido a nossas vidas, a vida de cada um de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, que possamos sempre mais valorizar as coisas de Deus, amar-nos uns aos outros e sermos sendo obedientes ao Pai, para que um dia possamos ter, diante da nossa vida, colhermos frutos bons, coisas boas que vamos semeando ao longo de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.